Fala pessoal, tudo bem? Mais uma live do meio-dia. Se você tem interesse em saber um pouquinho mais sobre perícia em acidentes de trânsito, fica até o final. E lembrando, essa live vai ficar gravada aqui no canal. Então, se você quiser saber um pouquinho mais e esse assunto de acidente de trânsito na área de perícia te interessar, fica até o final. E para você que está assistindo essa live depois, não vai ter possibilidade de você tirar suas dúvidas. Então aqui na gravação, faz seu comentário, tire, pergunte, que depois eu vou estar te respondendo. Para quem já entrou, como que tá o som? Só manda um ok, só para eu saber que tá tudo certinho aqui na nossa live. A proposta dessa live do meio-dia, algumas pessoas podem assistir, podem dar essa paradinha ou almoçar assistindo a live, mas a grande maioria das pessoas acaba assistindo à noite, né? Então não tem problema nenhum. Então é isso aí. Então a live de hoje, nas últimas lives, eu falo sobre negócios na área de perícia. Tá? Então, em todas as lives eu sempre estou abordando a parte de negócio, como se desenvolver, como prospectar clientes nessa área de negócios, tá? na parte de perícia. Então, se você está aqui a primeira vez, olha as últimas lives e aí cada live eu abordo um assunto específico de negócio. Na live de hoje, ela é um pouco diferente. Então talvez o tema dessa live, essa área de perícia, não seja do seu interesse, ou talvez esse tema não seja nenhuma área que você queira trabalhar, não é sua especialidade. Mas, se você tiver interesse, fica até o final, por quê? Eu quero mostrar para vocês como que nós trabalhamos nesse nicho de mercado. E depois você pode extrapolar e levar para o nicho de mercado que você atende. A área de acidente de trânsito é uma das minhas especialidades como perito. Então eu atuo não só na perícia judicial, mas principalmente nessa parte extrajudicial, ou mesmo atuando como assistente técnico em perícia. Então você entenda a área específica, o nicho de mercado, perícia em acidentes de trânsito, talvez não te interesse. Aliás, você não tem interesse, tá travando minha língua. Mas pense o seguinte, você vai ver como que eu abordo de um trabalho mais simples até o nível mais complexo que eu atuo na área de acidente de trânsito. Só para você enxergar que dentro do nicho de mercado que você tem essa especialidade, que você resolveu atuar na área de perícia, você pode abrir o leque desenvolvendo um trabalho mais simples ao mais complexo. E esse desenvolvimento do simples ao mais complexo, o que acontece? Você consegue trabalhar num valor mais baixo a um valor mais elevado na área de perícia. Então é isso que eu quero, é essa mensagem que eu quero que você extraia dessa live de hoje, mesmo que o acidente de trânsito não seja da área de sua atuação. Legal? Então vamos lá. Na área de acidente de trânsito, você, em termos de nicho de mercado, né, a gente vai falar do acidente de trânsito, eu tenho como público-alvo a pessoa física. Por exemplo, e é isso que você tem que fazer uma avaliação da área de perícia que você atua. Pensar quem que pode te contratar. Qual é o público-alvo que você tem que focar nas suas prospecções? Então, a pessoa física na área de acidente de trânsito é um público interessante. Por quê? Ela pode estar sendo acusada de um acidente de trânsito que ela se envolveu. Então, alguém ingressou com uma ação cobrando a conta dessa pessoa. Então, muitas vezes, ela precisa de uma perícia, de um perito para se defender. Ou, se ela vai ingressar com uma ação para cobrar essa conta de alguém, ela também precisa de um perito. Então, olha só, os dois lados da cadeira, vamos dizer assim, tem a necessidade de um perito, seja para cobrar essa conta de alguém, seja da pessoa entender que essa ação é indevida,
ela precisa se defender. Então ela não precisa somente do advogado, mas ela precisa de um perito para que esse perito, na esfera técnica, desenvolva ações, um laudo justamente para a defesa. Então, é esse que é o cenário. Quando você identifica um público-alvo, você tem que lembrar que você tem condições de atuar dos dois lados. Seja para a pessoa que está acusando, seja para a pessoa que está se defendendo. Então, a pessoa física é um público-alvo. Porém, se você não assistiu lives anteriores, talvez seja legal você assistir. Porque a pessoa física, ela pode ter um potencial de te mandar trabalho. Só que, para quem que você vai direcionar a sua prospecção pensando em pessoa física? E no nosso assunto de hoje, acidente de trânsito. Quem vai se envolver no acidente? Quem tem potencial de se envolver no acidente de trânsito? Todo mundo. Seja dirigindo o veículo, seja sendo vítima, ou não dirijo um veículo, fui atropelado. Então você tem um universo muito grande. Então você precisa ter canais de prospecção em que, se a pessoa precisar de um perito em acidentes, ela chega até você. Por exemplo, você tem um site e esse site está bem ranqueado nas pesquisas do Google. Então, se ela precisar, ela chega até você. Então, é uma alternativa. Legal? Outra situação. Então, a pessoa física, você abre um leque muito grande de prospecção. Então, talvez você não consiga uma prospecção ativa de eu vou atrás dessa pessoa. Não. De repente você vai ficar na vitrine se expondo, Google AdWords, Instagram, Facebook, né, redes sociais. Então você fica, e aí você tá na vitrine. Ela vai fazer uma pesquisa no Google e chega até você. Pablo, seja bem-vindo. É um prazer falar contigo. Ele foi aluno na pós de Perícia e Acidentes da Fenasdetran. Seja bem-vindo aí. Então, pessoal, é isso aí. Você tem um cenário de pessoa física, você tem que estar exposto na vitrine para que consigam te achar. Não adianta você ir atrás da pessoa física, porque ela não sabe se ela vai se envolver no acidente e nem sabe se vai precisar de você, tá? Então esse é o ponto. Agora, até por curiosidade, tem alguém participando aqui hoje que tem interesse, já trabalha ou tem interesse em atuar em acidente de trânsito? Escreve aqui, só para eu saber se você tem interesse nessa área. Então, pessoa física, você tem aquela situação, você fica exposto, quando ela tiver uma demanda, ela vai te procurar e vai te encontrar. Então esse é um cenário de prospecção. Pensa isso também na sua área, né? Na sua área. Esse é o grande ponto. Perícia grafotécnica. Quando que a pessoa vai perceber que ela foi vítima de um golpe aí num contrato, num documento que ela assinou? Ela não sabe. Então, a pessoa física é uma situação, você trabalha de forma passiva. Você fica esperando na vitrine, se ela precisar, ela vai te encontrar. Então, esse que é o grande ponto. A Ana Paula fez uma pergunta que eu não entendi. Queria ter uma ideia se é complexo. Escreve aqui qual que é a sua ideia e vê se eu posso te ajudar. Tá? Legal, ó, a Bianca trabalhou em área de seguradora. Eu vou falar sobre a área de seguros daqui a pouquinho. Na Léa, perícia grafotécnica. É isso aí, Ana. Pensa o seguinte, Ana. Eu vou falar de acidente de trânsito, mas capta as ideias que eu vou passar. E mesmo que você resolva atuar em acidente de trânsito, legal, mas as ideias que eu vou passar vai servir para qualquer área de atuação sua, tá? O Pablo quer trabalhar em acidentes. Pablo, se a sua ideia é trabalhar com acidentes, assiste todas as lives que eu já fiz aqui nesse canal, que vai te dar uma ampla visão de como você vai se prospectar no mercado, tá bom? A Sirlene está perguntando sobre a graduação. Depois eu vou falar um pouco disso, tá? A Zenilda também. Ana Paula, eu já entendi sua dúvida. Agora, você atua como área de perícia? Você atua como perita em alguma área? Então vamos lá. Vai escrevendo aqui.
Legal, o pessoal toca uma dúvida bastante comum, quem pode atuar como acidente de trânsito? Eu vou explicar, eu vou só abordar aqui mais uns pontos. Aliás, já vou explicar agora. Pensa o seguinte, qualquer área de perícia, você troca o nome perícia ou perito por especialista. Então, ao passo que você vai querer atuar como perícia, você tem que ser cada vez mais especialista nessa área. Por exemplo, eu vou trabalhar em perícia grafotécnica. Então você fez um curso de, 20, 30 horas. Legal, você já ingressou na área, só que entenda o seguinte, se você quer desenvolver cada vez mais trabalhos de um especialista, você não pode parar só nesse curso, você tem que fazer outros cursos, você tem que buscar seguir peritos nessa área que estão desenvolvendo temas, vídeos, cursos que você pode aprender. Você tem que trabalhar, você tem que buscar quais os livros nessa área que eu atuo que tem no mercado. E vai comprando todos, vai lendo todos. Porque senão você não está sendo justo com quem vai te contratar. Ele está chamando você de perito. Perito é um especialista. Então, cada vez mais você vai ampliando o seu leque de conhecimento nessa área que você resolveu trabalhar. Então, o perito em acidentes, vamos pensar no seguinte. Existe um curso que nós vamos lançar. Nós já temos um curso na Escola dos Peritos. Vamos lançar uma nova turma essa semana. Quem tiver interesse vai acompanhando, que eu vou estar abordando sobre isso. Mas é um curso de 50 horas, todo à distância, está na nossa plataforma, você vai fazer. Então, para quem vai ingressar numa área de perícia e acidentes de trânsito, eu diria que é o curso número 1. É o primeiro que você tem que fazer. Tem os conceitos básicos para você desenvolver uma área de perícia. Poxa, mas qual que é a formação que eu preciso ter para desenvolver essa área? É a mesma situação da grafotécnica. Não tem uma formação específica. Algumas formações específicas vão te dar ferramentas adicionais para você conseguir fazer outros níveis de trabalho em acidente de trânsito. Então, por exemplo, você está analisando um acidente, fazendo uma perícia. E nesse momento surgiu uma dúvida sobre a parte de freios. Será que o veículo perdeu freio? Você não tem essa especialidade, você não é especialista em freios. Você não é mecânico, você não é engenheiro mecânico. Então o que você faz? Você começa a fazer parcerias com profissionais especializados. Então você é um perito que sabe analisar uma dinâmica, mas freio não é sua praia. Então essa parte do seu trabalho vai ser feita por um mecânico especializado, por um engenheiro mecânico. Legal? Existe uma dúvida com relação à rodovia. Será que o projeto dela está errado? Então você sabe analisar a dinâmica. Então você vai se utilizar de um perito, engenheiro civil, para falar sobre a estrada. Será que essa lesão do acidente foi ocasionada por essa dinâmica? Nesse momento você vai se utilizar de um médico. Então muitas vezes a perícia, você tem a sua limitação pela sua formação e você vai até um ponto. A partir desse ponto você se utiliza de profissionais com essa especialidade. E aí o trabalho vai ser feito por 4 mãos, por 6 mãos, depende. Qual a necessidade desse trabalho de perícia em acidentes, no caso? Então, por exemplo, eu vou falar de uma dinâmica de um acidente. Eu vou falar que ele se machucou, mas eu não vou entrar no mérito de fazer uma análise de lesões. Isso é médico. Então, eu posso... o meu trabalho pode ser jogado por uma descredibilidade se eu começar a dar palpite numa área que não é da minha formação. Então, se eu tiver deficiência em formação em algumas áreas que nesse trabalho tenha necessidade, eu trago um especialista da área. Tá? Eu não sei se foi claro para quem me perguntou só qual é a área de formação. Se não foi claro, pergunta de novo aqui que eu vou ampliar cada vez mais isso. Tá? Então, continuando, eu falei do público-alvo, que é a pessoa física. A pessoa física, não adianta você disparar e-mails, não. Você fica aqui exposto e nesse processo de exposição, as pessoas vão te encontrar. É no Google ou numa rede social, que é a pessoa física. Agora, quando você tem uma empresa geral, né, empresas gerais, por exemplo, você pega um grande grupo, as Casas Bahia.
Então você está sendo acusada do quê? Do caminhão das Casas Bahia ter, por exemplo, responsável por um acidente. Então nesse momento as Casas Bahia precisa de um perito para se defender. A pessoa que está processando as Casas Bahia precisa de um perito para ingressar com a ação, falando que ela foi vítima, quer receber essa conta, né? A empresa, por outro lado, está sendo acusada, então ela precisa, é um debate técnico de peritos, então ela precisa de um perito para se defender. Então, cada demanda judicial, você tem, brincando aí, 2 peritos que o mercado vai precisar. E o terceiro que é o perito judicial, que se o caso partir para uma discussão técnica, o juiz vai precisar de um perito judicial, então é nesse momento que ele precisa do perito. Tá? Então, empresas, de modo geral, ela pode ter uma demanda na área de acidente de trânsito com o veículo da sua frota. Ela talvez não tenha uma frota grande, mas ela tem uma frota de alguns poucos carros que a área comercial se utiliza, a área de manutenção se utiliza, sei lá. Ou você tem um outro segmento que são empresas com frotas. Você tem transportadoras que tem mais de 1.000 caminhões, você tem empresas de ônibus que tem mais de 5.000 ônibus. Ou você tem uma locadora de veículos que tem milhares de veículos locados. Então, quanto maior a frota, mais veículos expostos ela tem, que certamente tem um volume, uma demanda muito grande de acidente de trânsito. Então, nós temos uma linha de trabalho focado, né? Eu vou prospectar empresas com frotas. É uma transportadora de cargas, é uma empresa de ônibus, tá? Então, essas empresas, ela está muito exposta ao acidente de trânsito. Então, possivelmente, tem um volume de trabalho que me interessa. Então, nesse caso, claro, eu estou aqui exposto na vitrine, mas eu também faço uma prospecção ativa. Eu descubro quem é essa empresa, qual que é o setor que me contrataria e vou oferecer meu trabalho para ele. Então, aí eu já faço um trabalho mais ativo. Por exemplo, aí, alguns anos atrás, a gente se deparava com um cenário. Por exemplo, eu estou aqui em São Paulo. Teve um acidente na Bahia, Salvador. Ok, a empresa precisa dos meus trabalhos. O que eu faço? Eu preciso pegar um engenheiro meu, colocar no avião e mandar lá para Salvador. Qual que é meu tempo de resposta? Por mais rápido que eu seja, eu vou chegar no dia seguinte, por exemplo, se eu conseguir ter tempo hábil. E os vestígios que estão na pista? Os fragmentos da colisão? Será que no dia seguinte eu vou ter esses fragmentos? Talvez eu perca. Eu perca muita informação. Então, há alguns anos, nós pensando nessa... eu vou ter um trabalho com deficiência de informação, porque eu demorei um dia para chegar, eu perdi muita informação de local. Vestígios, fragmentos, marca de frenagem, posicionamento dos veículos. E aí nós criamos um serviço e hoje esse serviço, né, já está muito avançado. A gente tem um serviço que chama Perícia 24 horas. Quando a empresa tem frotas, ela tem um número aqui do núcleo de perícias, ele liga para a nossa empresa. É um serviço que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, todo dia vai ter um perito nosso aqui de plantão. Ligou meia-noite no sábado, ele vai te atender. E para fazer esse atendimento rápido, porque não basta ter esse perito que vai te atender qualquer hora que você ligar. Hoje nós temos 180 pontos de atendimento no Brasil. Ou seja, qualquer acidente que aconteça no Brasil, eu consigo ter um técnico no local em 3 horas. Olha a velocidade. Então, ou seja, dentro do nicho de mercado em acidentes, nós fomos criando serviços que o mercado tinha deficiência, né? Então fomos cada vez ampliando a gama de serviços que tem o nome perícia. Perícia não é só trabalho de perícia, não. Eu entendi que meu cliente precisaria alguém que chegasse rápido. Para quê? Para a gente conseguir registrar os elementos de local, os fragmentos, as posições dos veículos, algum elemento relevante que a gente só consegue encontrar com o trabalho de local e muito rápido. Então nós criamos esse subserviço, vamos dizer assim. Nesse primeiro estágio não é o laudo, mas é um levantamento de informações de local. Como nós falamos na perícia, eu preciso, com esse trabalho rápido,
perpetuar a informação, ou seja, com registro fotográfico de local, posicionamento dos veículos, vestígios, características das marcas, direcionamento das marcas, com a fotografia, com o vídeo que eu faço no local, eu perpetuo a informação. Daqui 1, 2, 3 anos, eu tenho registrado aquela situação logo depois do acidente. Então, ou seja, eu peguei esse trabalho de perícia, subi o nível. Eu consigo chegar mais rápido. Em 80% dos nossos atendimentos, nós chegamos mais rápido do que a perícia oficial do local. Então, ou seja, olha quanto informação a gente consegue, você começa a se especializar cada vez mais na sua área de atuação, e com isso você consegue trazer mais elementos para dar um peso maior no seu trabalho. Então, isso é um atendimento que nós temos. Seguradoras. Poxa, a seguradora tem interesse em acidente de trânsito? Sim, só que a seguradora, ela tem 2 linhas de trabalho que você pode oferecer. Uma é fraudes. Você tem um acidente de trânsito e, de repente, no seu trabalho, você vai provar se esse acidente aconteceu ou não. Então, existe uma demanda muito grande de fraudes. Fraudes voltadas a colisões. Então, é um outro tipo de análise. Você não tem o seu objetivo não é analisar de quem que é a culpa, e sim se o acidente aconteceu conforme relato dos envolvidos e conforme danos reclamados para que a seguradora pague. Então é uma linha voltada à fraude. E você tem uma outra linha voltada a ressarcimento. Por exemplo, estão cobrando uma conta muito elevada do segurado e de repente não aconteceu desse jeito. Então tem uma relação direta com prejuízos. Tá? Isso não só seguradoras, mas esse mesma linha de trabalho tem uma relação com associações de proteção veicular, que é um segmento de mercado que vem crescendo aí a cada ano. E aí, quando você fala em perícia de acidentes, e lembrando, leva essa ideia para qualquer área de perícia que você atue. Não tenha um único padrão de trabalho. O meu trabalho, esse trabalho eu cobro 3 mil, 2 mil. Não tenha um único padrão. Você tenha níveis de trabalho. Então você consegue cobrar, ter, vamos dizer, serviços desde o mais simples até o mais complexo. Porque às vezes você atende qual é a necessidade desse momento e qual é o bolso dessa pessoa, quanto ela está disposta a te pagar. Então, por exemplo, eu vou agora trazendo para esse mundo de acidente de trânsito, que é o tema da nossa live. Mas leva isso para qualquer área de perícia que você atue. Por exemplo, acidentes leves. Eu cobro um laudo R$2.000. Ele quer mostrar que a culpa não é dele. Aí você analisa qual é o tamanho do prejuízo do acidente, R$1.000. Por que ele vai gastar R$2.000 em laudo? Não vai. O acidente foi R$3.000 de prejuízo. Por que ele vai gastar R$2.000 em laudo? Então, se você criar um trabalho resumido, simples, 3 folhas, que você consiga falar, a culpa é dele por causa disso, ponto, por R$800, talvez você gastou 1 hora fazendo o trabalho dele e ganhou 800. Porque os 2.000 ele não vai pagar, o prejuízo é 3.000, por que ele vai gastar 2.000 com você? Faz sentido isso? Então você criou um nível mais simplificado do seu trabalho. Nós até chamamos de relatório técnico, para não chamar de laudo, parecer, é uma coisa simplificada, é um relatório em que eu demonstro uma dinâmica de quem que tem a responsabilidade, uma coisa simples. É uma coisa simples que atendeu ao valor envolvido e ao bolso dele. Faz sentido isso para vocês? Cria serviços de níveis mais simplificados. Aí vem o parecer técnico. O parecer técnico, ele já é um estudo, né, um trabalho de média complexidade, que aí sim, realmente é uma perícia, né, bem detalhada. Agora, nós temos o que nós chamamos de laudo técnico, que é um estudo mais completo. E nesse trabalho mais completo é onde eu consigo cobrar mais. Eu consigo agregar valores, serviços a mais nesse trabalho para conseguir cobrar mais. Faz sentido isso para vocês? Comenta aqui. Fala que faz, para eu saber que você está acompanhando o raciocínio. Você ter níveis de serviço de acordo com o valor envolvido e o bolso do seu cliente. Você entendeu? Então, esse é o ponto. Então, olha só. Quando eu falo em níveis de acidentes, falando do acidente de trânsito,
Nós temos um trabalho, por exemplo, o que é o top do top em acidente de trânsito? Vamos até o local, fazemos um estudo de local, eu faço um sobrevoo com drone, eu filmo o local com drone, eu coloco câmeras no veículo e percorro cada trajetória, porque eu quero ver qual que é a visão de cada motorista, o que ele enxergava. Drone, a parte aérea, né? Eu tenho a parte aérea para entender, porque o objetivo da perícia não é agradar seu cliente, é você levar o máximo de elementos para convencer o juiz. Por que eu gosto de usar vídeos? É como se você levasse o juiz para o local do acidente. Você leva o juiz para o local do acidente. E o vídeo é a melhor forma. Só que você colocando um vídeo na sua proposta, você cobra mais por isso. Eu vou para o local de qualquer jeito. Só que se eu fizer colocar umas câmerazinhas, fizer umas filmagens, eu consigo cobrar 30%, 40% a mais do meu trabalho, oferecendo um serviço complementar. E nós conseguimos dobrar o preço do serviço vou mostrar para vocês aqui. Eu estou até com 3 situações aqui, só para vocês verem até que ponto a gente consegue chegar na perícia de acidentes. E isso você extrapola para a área que você atende. Ó, eu vou trocar a câmera aqui de lugar para mostrar para vocês esse outro lado aqui. Pera aí. Ó, aqui é um vídeo de uma câmera de segurança, só para vocês verem como que aconteceu esse acidente. Ó, dei o play. Ó, esse caminhão, ele está fazendo uma curva em baixa velocidade. Uma câmera de outro lado, olha o que aconteceu com esse caminhão. Tombou. Perfeito? Então, tinha uma câmera de segurança. Aqui, nós temos um software que faz reconstituição virtual do acidente. Olha aqui. Então, não é só vídeo, mas esse software, além de eu conseguir reproduzir fielmente o acidente, eu consigo fazer cálculos, qual velocidade ele conseguiria tombar. Por exemplo, vamos pegar um outro caso aqui. Aqui eu vou mostrar para vocês, e aqui, deixa eu só abrir aqui. Pá. Então vamos lá. Primeiro vou mostrar a câmera de segurança desse acidente. Olha só. Aqui foi uma colisão, ó, foi aqui, viu, pessoal? Só para vocês prestarem atenção. Ó, um veículo estava parado, ele ia fazer um retorninho aí à esquerda. Ó lá. Vocês viram? Vou colocar de novo aqui, ó. Ele estava parado, ó. Veio um veículo, colidiu na traseira dele e empurrou ele contra um outro veículo que vinha. Olha lá. Aí, o que nós fizemos? Colocamos esse acidente no nosso software. Olha lá. Fez uma simulação virtual. E um outro caso é esse aqui. Então aqui, ó, foi um atropelamento, pessoal. Ó, vai acontecer mais ou menos aqui, ó. São casos reais, tá, pessoal? Apareceu na TV, tudo. Olha só, os veículos estavam parados, uma pessoa começou a atravessar, a segunda pessoa foi atravessar e uma moto atingiu essa pessoa. Vou colocar de novo aqui, olha só. Veio uma moto e atingiu essa pessoa. Aí colocamos esse caso no nosso software. Olha lá. Então vocês viram, pessoal? Que legal. No software não é só
a animação do acidente, né, de uma forma virtual. Com esse cenário, a gente percebeu e analisou as posições finais de cada envolvido, e o software nos fala o seguinte: para que, no caso do atropelamento, essa vítima caia aqui e a moto aqui, essa moto teria que estar a tantos quilômetros por hora. Para que esse caminhão tombe nessa curva, ele tem que estar nessa velocidade. E aí, é muito interessante esse software, porque vamos imaginar que a velocidade permitida lá era 40 por hora. E o motorista fale que eu estava a 20. E eu não tenho a disco do tacógrafo. Então a gente consegue fazer simulações e provar, não, nessa velocidade ele não tombaria. Ou ele tombaria e pararia de outro jeito. Então, ou seja, você consegue fazer várias simulações e muitas vezes tecnicamente descartar depoimento, versões ou análises indevidas. E aí você soma o vídeo, né, de uma forma virtual ao drone e tal. Então, ou seja, você vai agregando serviços adicionais ao seu trabalho. Então, muitas vezes você consegue dobrar, triplicar o valor que você cobra. Então, isso que é muito importante, você ficar atento, independente da área que você atua, na perícia. É você ter todos os níveis de trabalho. Por exemplo, tem pessoas que não vão ter dinheiro para contratar um trabalho completo desse. Beleza, eu vou ter o nível intermediário. Tem pessoas que queriam só um relatório mostrando que a culpa é do A ou do B, uma coisa simples. Não adianta você cobrar um valor alto. Mas você trabalha o quê? Uma coisa simples, que você não perdeu muito tempo. Então, R$1.000 é barato. Depende. Se você gastou 2 horas, 3 aí para fazer um trabalho, ganhou R$1.000, talvez o 1.000 seja bem pago. Então você começa a ter níveis de trabalho, para você não perder serviço nenhum. Deixa eu ver quem está perguntando aqui. Edirley está perguntando com base nas condições adversas. É isso aí, Edirley. No caso do caminhão tombando, se a pista estiver molhada, eu informo que a pista está molhada e ajusto o coeficiente de atrito do local. Eu ajusto o centro de gravidade da carga. Então, se a carga é mais alta, mais baixa, ele muda a dinâmica. Não é só um vídeo, não. Não, ele realmente simula condições reais. Eu consigo pôr a carga para cima, para baixo, para trás, para frente. Então, eu ajusto o centro de gravidade do caminhão e ele versus a velocidade versus o atrito na pista, e ele simula de acordo com essas condições reais. Para vocês terem uma ideia, esse software, hoje, ele é o software mais avançado de reconstituição de acidentes do mundo. Pra vocês terem uma ideia. No Brasil, não sei, talvez raras pessoas estão usando ele. Mas hoje, eu sei que nós temos esse software na versão mais completa. Ele gera vídeos até em 8K, para vocês terem uma ideia. Certamente a gente tem essa versão mais completa. A nossa empresa é a única do país, tá? Então, ou seja, você consegue oferecer trabalho para todos os bolsos. E claro, quando a pessoa vê uma reconstituição de um acidente feita de uma forma virtual, você pode ter certeza, ela vai querer arrumar dinheiro para fazer o trabalho completo. Por quê? De repente, ela está sendo acusada de um acidente com vítima fatal. Pode ser um processo criminal, ela pode ir presa por causa disso. Quanto ela de repente vai ter que pagar de indenização por uma vítima, 2, 5, 10 vítimas fatais, por exemplo, um acidente com ônibus? Quanto custa esse processo? Quanto custa um processo com muitas vítimas fatais? Então, quando você entra na reconstrução virtual, olha só, vou colocar aqui de novo para vocês. Olha que precisão você tem. Ó. Né? E aí, quando você olha o acidente acontecendo, olha lá. Opa, isso aqui não é o da moto. Deixa eu pôr o da moto aqui. Olha lá. Olha a posição final deles, né? Então a gente faz um estudo baseado na posição final deles. Então, quando você trabalha nessa posição final,
nessa posição final, o software faz cálculos para que tenha o impacto, a moto cai nesse lugar, o motociclista nesse e a vítima nesse, qual a velocidade que ele tinha que atingir. Então, teve frenagem? Você informa que teve frenagem, de repente marca de frenagem, você informa vários parâmetros para o software e aí é outro papo. Tá? Então, a proposta desse bate-papo de hoje é isso. Eu não atuo como acidente de trânsito. Ok, mas abre sua mente nas suas especialidades. Como que você pode ter um serviço que custa R$1.000, R$2.000 ou R$20.000? O que você pode agregar nesse seu trabalho, nessa sua área de perícia, que você possa ter outros níveis de trabalho? Né? Então, essa que é a sacada. E aí, essa semana, fiquem atentos que eu vou ter webinars de 1 hora, que são super aulas na área de acidente de trânsito. Vai acontecer essa semana pelo YouTube. Eu vou estar informando. Se é do seu interesse, você vai poder assistir ao vivo, fazer suas perguntas, senão vai ficar gravado na nossa plataforma do YouTube. Porque essa semana, até sexta-feira, nós vamos abrir mais uma turma do nosso curso Perito em Acidentes de Trânsito. Esse curso, só na versão online, a gente está chegando aí quase 1.000 pessoas que já fizeram esse curso. Tá? E na versão online, mais a versão presencial, né, eu já ministrei a quase 5.000 pessoas só nesse curso de acidentes de trânsito. Então, se é de uma área que você tem interesse, fique atento que a gente vai lançar mais uma turma. Se não é da sua área perícia e acidentes de trânsito, extrai as linhas de trabalho e prospecção e como eu atuo na perícia de acidentes e leva para a sua área de perícia. Fez sentido isso para vocês? Quem tiver dúvida, quiser saber mais do curso, manda no meu direct aqui que depois ou eu ou minha equipe vai estar certamente mandando mensagens aí para você sobre isso daqui. Se essa nossa live fez sentido, gerou algum tipo de aprendizado para você, daqui a pouquinho ela vai estar disponível aqui no Instagram, tá? Vou deixar ela gravada. Entra nela, curte e comenta. Comenta qual foi o seu aprendizado, o que você achou. E se você está aqui a primeira vez, olha as outras lives anteriores que certamente eu vou dar super dicas na área de negócio, de perícia para você. Aí, negócio, como vender, como prospectar. Teve pessoas aqui que me perguntaram sobre advogados. Olha nas lives anteriores que tem uma que eu falo só sobre métodos de prospecção com advogados. Certamente você vai extrair várias informações aí que vai te ajudar a chegar naquele advogado que certamente vai contratar seus serviços. Legal? O Pablo está perguntando se eu tenho pontos de atendimento na Bahia. Tenho, Pablo. Eu tenho Salvador, Porto Seguro e mais 4 cidades no interior da Bahia. Então é isso aí, pessoal. A gente encerra por aqui, passamos até 8 minutos. Quem quiser mais informações sobre o curso de Perito em Acidentes de Trânsito, manda aqui no meu direct, que a minha equipe vai estar respondendo para vocês. E quando tiver, já vou liberar essa live aqui, comenta o que você achou, dá uma curtidinha, comenta, e se você tiver algum perito que fez curso com você, que você conhece, que tem que assistir essa live, aperta o aviãozinho aí e compartilha com ele, beleza? Então é isso aí. Quarta-feira teremos uma nova live e amanhã vocês já vão estar recebendo informações sobre o novo tema, que vai ser super legal para você que está na área de perícia grafotécnica. Então é isso aí. Ótima tarde para vocês, pessoal.